Oi, meus amores, aqui é o Daniel Sol, trazendo mais um vídeo react para vocês do canal Play Solo. Os 10 personagens que, se virassem vilões, seriam impossíveis de ser derrotados em animes, parte 4. Eu espero que vocês gostem. Não esqueçam de deixar seu like, se inscrever no canal, que é um novo canal, seja muito bem-vindo. E vamos lá. E hoje nós vamos conhecer 10 personagens que, se virassem vilões, seriam impossíveis de serem derrotados. Peraí. Pronto. Fala galera, beleza? Sejam muito bem-vindos ao canal Player Solo. E hoje nós vamos conhecer 10 personagens que, se virassem vilões, seriam impossíveis de serem derrotados nos animes. É isso, sem mais delongas então, bora pro vídeo. E vamos começar com Saitama do anime One Punch Man. O quão perigoso pode ser um vilão capaz de derrotar todo tipo de inimigo com apenas um golpe. Da mesma forma que Saitama é um herói simplesmente implacável, caso ele passasse para o lado dos vilões, isso seria da mesma forma. E ele possui velocidade e resistência absurdos, sem contar, é claro, a sua força descomunal, capaz de derrotar todo tipo de inimigo com apenas um único soco. E isso significaria que não interessasse o quão forte fossem os heróis que ele enfrentasse, ele seria capaz de acabar com tudo com apenas um golpe, e em pouco tempo, com certeza, os heróis mais fortes teriam sido derrotados, e o Saitama poderia facilmente conquistar o mundo da forma que ele quisesse. E sem contar ainda que ele seria capaz até mesmo de matar outros vilões que pudessem ameaçar a sua soberania também apenas com um único soco. E o Saitama na realidade dispensa porque, todo tipo tipo assim, de apresentação. Se ele com um herói já derrota tudo com um soco, vilão também ele seria a mesma coisa, derrotaria todos os heróis com um soco só. Então, tipo assim, como ia derrotar ele? Seria praticamente impossível, né? Em relação à sua força, e é muito fácil imaginar que alguém com seus poderes realmente seria capaz de mandar no universo. Mais um, e agora temos o All Might do anime Boku no Hero. O Half-Run é o vilão mais poderoso que já vimos até então em Boku no Hero, e a sua capacidade de roubar outros poderes e utilizá-los de forma conjunta é simplesmente extremamente perigosa e representa uma ameaça gigantesca. Então, o que podemos dizer do homem que derrotou ele? O All Might foi durante bastante tempo o herói número 1 e é dito como símbolo da paz, e isso não é para menos, pois a sua força é absurda, bem como todos os atributos físicos que ele tem. E o All Might é tão poderoso que o mesmo diz que em combates contra vilões em áreas urbanas, ele constantemente tinha que se segurar para que o impacto de seus golpes não gerasse ondas de choque e destruíssem tudo ao seu redor e machucassem os civis. Mas caso ele fosse um vilão, isso seria apenas uma consequência a mais de sua jornada de terror. E outro ponto é que o herói número 2, Endeavor, apesar de ser bastante poderoso, nunca foi capaz de se equiparar ao All Might, o que significa que em um cenário hipotético, nem mesmo ele poderia derrotar o portador do One for All. E falando nessa individualidade, outro ponto que deve ser comentado é que o All Might dificilmente passaria seus poderes para alguém, pois isso poderia representar uma ameaça para ele no futuro. Logo, isso é mais um fator que prova que ele de fato seria invencível, sem contar o fato que possivelmente outros vilões se uniriam a ele, assim como se uniram ao Half-Run, deixando ele em um patamar muito além da capacidade dos heróis. O All Might seria um pouco complicado derrotar ele também. Mais um, e agora temos o Julius Novachrono do anime Black Clover. O 28º Mago Imperador da Ordem dos Cavaleiros Mágicos do Reino de Clover e ex-capitão do Esquadrão Cervo Cinzento, o Julius Novachrono é uma das piores opções de inimigo que você poderia desejar no mundo de Black Clover. E ele possui simplesmente o título de Rei Mago, que é designado somente ao mago mais poderoso do Reino de Clover, o que por si só pode dar uma dimensão da sua força. E caso ele fosse um vilão, é certo que ele poderia fazer basicamente o que ele quisesse, já que não haveria ninguém mais poderoso do que ele, como já dito, ele poderia ter ainda uma legião de seguidores que poderiam apoiá-lo, ele daria ainda mais condições de ser um vilão supremo. E o Julius é capaz de usar a magia do tempo, podendo controlá-lo como bem desejar, seja acelerando ou desacelerando o tempo, ou parando ele por completo, ou até mesmo alterando seu fluxo, sendo algo absurdamente forte, uma vez que ele poderia dominar todo tipo de inimigo com esse poder, como por exemplo, a sua capacidade de usar a magia de restrição, podendo aprisionar o seu oponente no tempo, criando um momento sem fim, basicamente fazendo seus inimigos serem torturados pela eternidade. Eita. E agora vamos com Satoru Gojo Eita, do anime o Jujutsu Gojo. Kaisen. O mais forte feiticeiro Jujutsu, Satoru Gojo já mostrou que não possui esse título à toa. A cada aparição sua, ele mostrou capacidade de destruir seus inimigos, mesmo sendo maldições bastante poderosas, isso com pouquíssimos golpes e sequer se esforçando para isso.
e ele já demonstrou possuir um dos domínios inatos mais poderosos da obra, e nem mesmo um demônio de classe especial como o Diogo foi capaz de sequer tocá-lo. E imaginar que um personagem tão forte mas assim tipo, poderia se tornar um vilão chega a assustar, se o Gojo afinal ele basicamente fosse seria capaz de fazer o que bem quisesse. E o Gojo é dito invertesse o papel, ele fosse o vilão e o Sukuna seria o herói, né? Ou o anti-herói, seria até que interessante, né? Provavelmente aconteceria a mesma coisa no mangá, na luta dos dois. Só que aí, quem sairia vivo? Porque, tipo assim, no mangá, quem derrotou o Sukuna... Eu não vou dar spoiler. Não vou. um dos poucos, ou talvez o único feiticeiro que poderia ser capaz de lidar com o Sukuna, que é o Rei das Maldições. Mas caso Gojo virasse um vilão com seus poderes e os seus 6 olhos, ele seria praticamente impossível de se derrotar no universo do anime Jujutsu Kaisen. Mais um, e agora temos o Scanor do anime Nanatsu no Taizai. O pecado do orgulho do leão e membro dos 7 pecados capitais, e possuidor do poder Sunshine, que é também o seu maior trunfo. Se fosse um E o vilão, seria Scanor bem da da noite hora. é dito como o mais fraco de todos os cavaleiros sagrados. No entanto, graças à sua habilidade Sunshine, conforme o dia amanhece, o seu poder começa a crescer de forma descomunal, ao ponto que ao chegar ao meio-dia, ele se torna o mais forte cavaleiro de todos, sendo também o mais forte até mesmo entre os 7 pecados capitais. E o Scanor é conhecido por ser o pecado do orgulho e esbanja isso de forma arrogante, uma vez que sabe também que é mais poderoso que a gigante maioria de seus oponentes. Como já mostrou diversas vezes, como por exemplo contra o Galande, e principalmente contra o Starossa, onde não demonstrou ter nenhum ódio de seu inimigo, mas sim pena por ele ser tão fraco. E um homem com esse poder, capaz de derrotar até mesmo o próprio Meliodas em estágios avançados de poder, realmente caso passasse para o lado dos vilões seria um adversário ainda mais implacável, e praticamente impossível de ser derrotado. E agora vamos com Naruto Uzumaki. Ai, O Naruto Uzumaki, conhecido nossa, aqui... é pior que eu tinha visto, eu não sei onde que eu vi, cara. Que alguém fez até perguntou o que aconteceria se o Naruto fosse um vilão. E caso ele fosse tipo assim, caso ao invés do Obito ser treinado pelo Madara, o Naruto fosse. Só que tipo assim, sei lá, o Madara deu um jeito de ficar vivo até o Naruto nascer. E, sei lá, se tornar criança e ele pegasse o Naruto pra treinar ele. Como seria isso? Cara, seria... Nossa, e ainda... O Naruto ainda teria a capacidade de controlar a Kurama. Nossa, seria bastante complicado esse aqui. E eu acho que... Mas será que a Katsuki ainda fica... Eu acho que... Será que teria a Katsuki? Que tipo assim, né? Eles estavam buscando as bijus, né? E se o Madara treinasse o Naruto, eu acho que não teria, não. Mas tipo assim, o Naruto seria um vilão muito perigoso. Principalmente com o controle total da Kurama. O que o Sasuke poderia fazer? Eu provavelmente ia de Vasco, né? Que pra mim, o Madara é um dos melhores Uchihas. Não tem como. Eu sei que tem gente que gosta do Sasuke Maia, não. Pra mim, o Madara é um dos melhores Uchihas. E, tipo assim, cara, seria interessante bastante um Naruto vilão. Muito interessante, porque como iam conseguir parar ele? Como? O 7º Hokage de Konoha é possivelmente o ninja mais forte que já existiu em toda a história do mundo Shinobi. Ele é o Jinchuriki da Raposa de 9 Caudas, além de ser do clã Uzumaki, e isso concede ao Naruto um poder descomunal e uma resistência e vitalidade fora do normal. E o Naruto passou por várias e várias lutas que deram muita experiência de batalha para ele, além de possuir diversas transformações, uma mais poderosa do que a outra. Como, por exemplo, o modo Rikudo Sennin, ou mais recente, o modo Baryon, onde o Naruto foi capaz de humilhar o Ishikyo Tsutsuki, que é simplesmente o inimigo mais poderoso de toda a história. E nesse momento não existia ninguém mais poderoso do que o próprio Narutin, e agora tenta imaginar o nosso Narutin como vilão. Não teria simplesmente ninguém que pudesse pará-lo, nem mesmo Sasuke e companhia. E agora vamos com Levi do anime Shingeki no Kyojin.
O soldado mais forte da humanidade, o homem que vale por 100 soldados. Simplesmente o homem mais forte de todos, o Capitão Levi é absurdamente poderoso, e dentro do mundo de Shingeki no Kyojin é uma grande sorte tê-lo como aliado. E o Levi já mostrou pra gente ser possuidor de uma força descomunal, sem contar o fato de ser bastante inteligente e um estrategista nato. Além de ser muito frio e nem mesmo as piores situações são capazes de amedrontá-lo. E já ficou bem claro na história de Shingeki que aqueles que possuem o Levi ao seu lado claramente terão vantagem. E isso já foi mostrado nas vezes que o Levi enfrentou vários titãs de uma única vez, mais especificamente ainda na vez que ele trucidou o titã bestial sem a menor dificuldade. E basicamente o Levi é uma carta coringa e tê-lo junto de si aumenta bastante as chances de vitória. E você não iria querer vê-lo como um vilão. Mais um, e agora temos o Netero do anime Hunter x Hunter. O Netero é o 12º presidente da Associação Hunter e em seu auge foi considerado o usuário de Nen mais poderoso de todos. E depois de velho seu poder caiu, mas ainda assim se manteve um nível descomunal, o suficiente para assustar a formiga Pitou e impressionar o próprio Meruem. E apesar da idade, o Netero mantém atributos físicos realmente impressionantes, possuindo uma força e velocidade muito grande, sem contar o fato de ser bastante inteligente. E a estimativa é que Netero possua muito mais de 100 anos, e isso significa que ele é alguém com muito conhecimento adquirido em batalha e nos seus treinos. E há bastante tempo atrás, foi dito que Netero visitou o continente negro e foi uma das únicas pessoas a retornar com vida de lá, o que não só representa que ele deve ter adquirido muita experiência, mas também é realmente muito forte para fazer tal feito. E além disso, ele é temido pelos mais fortes vilões da obra, e é conhecido por ser a única pessoa a enfrentar o Mar Hazold que ter ficado vivo para contar a história. E agora imagine alguém com essas qualidades se tornando um vilão. A começar pelo fato de Netero ser o Hunter com maior experiência de todos, e isso significaria que ele dificilmente seria pego em um plano, e caso fosse, ele facilmente acharia uma solução para isso. E agora vamos com Yamamoto do anime Bleach. O Yamamoto é dito não só como capitão da primeira divisão da Gotei 13, mas como de toda a organização também, e também o Shinigami mais poderoso de todos. E podemos usar até a frase do próprio Yamamoto para imaginar o que iria rolar se ele se tornasse um vilão. Uma vez ele disse que ele é o capitão da Gotei 13 por tanto tempo, pelo simples fato de que em mais de 2000 anos não apareceu ninguém tão poderoso quanto ele, o que pode dar uma dimensão da força que ele possui. O Yamamoto possui força, velocidade, agilidade, resistência, inteligência e sabedoria em níveis simplesmente descomunais. E lembrando, isso fora de seu auge, já que ele é muito idoso. E podemos fazer isso ficar ainda pior para seus inimigos, se a gente usar o exemplo do Yamamoto de 1000 anos atrás, que era dito como ainda mais poderoso e uma ameaça para todo tipo de ser vivo existente. E a sua Zanpakutou é dita como a mais poderosa do tipo fogo, mas também a mais antiga e ofensiva Zanpakutou de toda a Soul Site. E a sua aparência normal é como se fosse uma espécie de cajado, mas que rapidamente pode se transformar em uma katana, onde todo o seu potencial ofensivo é usado. E se falarmos de sua Bankai, as coisas vão para outro nível ainda. Ela possui 4 formas indicadas por direções. Na primeira delas, a leste, as chamas são concentradas na lâmina de sua espada e simplesmente incineram até o final tudo aquilo que ela toca. E na forma oeste, o corpo de Yamamoto é envolto por um calor de 15 milhões de graus, impedindo assim que ele seja tocado e incinerando tudo ao seu redor. E na forma sul, ele pode simplesmente invocar todo tipo de cadáver que foi morto pela sua chama, ou ainda todos ao mesmo tempo, para lutar enfrentando quem ele quiser, criando um real exército. Já na sua última forma, a forma norte, uma rajada concentrada de fogo simplesmente incinera a existência daquilo que ela tocar. E por todos esses motivos fica fácil de se entender o porquê Yamamoto seria impossível de separar caso virasse um vilão. E para finalizarmos, temos o Alucard do anime Hellsing. Força, velocidade, resistência, reflexos e agilidade, todos eles acima do normal, regeneração, a capacidade de endurecer a pele, percepção extrasensorial, alteração de sua composição, intangibilidade, telepatia, teletransporte, telecinese, controle do clima, hipnose, manipulação de gravidade, onipresença, detecção sobrenatural, além de todas as capacidades de um vampiro, como virar diferentes criaturas, absorver sangue, absorver almas e invocar o corpo das pessoas cujas almas foram absorvidas. Adicione tudo isso à imortalidade e você tem simplesmente os poderes da arma mais poderosa da organização Hellsing de toda a humanidade, simplesmente a Alucard. O vampiro não só é a mais forte criatura de toda a obra de Hellsing, como é também uma das mais poderosas criaturas do mundo dos animes, e pela lista de poderes e habilidades que ele possui, fica fácil entender porque alguém como ele simplesmente seria impossível de separado. E ele possui os atributos físicos precisos para derrotar todo tipo de oponente.
E é isso aí, rapaziada. Terminamos mais um vídeo. Obrigado. E aí, gente, o que vocês acharam dessa lista? Acharam interessante? Quem vocês... Tipo, pra mim, é uma coisa que eu tava falando, que eu tinha visto alguém falando disso, que se o Naruto fosse treinado pelo Madara, ele seria imparável. Ainda mais novo assim, ainda com o controle da Kurama, nossa senhora. Mas pra mim, Naruto, o menino lá, o Saitama, o Might e o Alucard, nossa, seriam... Porra, complicado. Eu espero que vocês gostem. Não esqueça de deixar seus comentários qual desses vocês acharam que vocês acham que seria o melhor, assim, vilão pro seu universo, né? E não esqueça também de se inscrever, deixar seu like e se inscrever no canal do Play Solo. Um beijo pra todos vocês. Eu espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.